Olá, meus queridos amigos e amigas, mais uma vez juntos para estudarmos os ensinamentos de Jesus. E o tema que nós trouxemos para esse nosso encontro, ele está lá no livro A Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, e a lição tem por título Fidelidade a Deus. Então nós começamos dizendo que lá naquelas primeiras prédicas de Jesus, aquelas primeiras instruções de Jesus a respeito daqueles trabalhos importantes e urgentes, que a edificação do reino de Deus em cada um exigia, era um trabalho importante e urgente. E Jesus, falando sobre isso com seus discípulos, começou a ver assim uma espécie de burburinho, esboçou-se naquela fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Jesus falando da urgência, da importância, e os discípulos começaram a ficar preocupados, não estavam compreendendo direito e perguntaram, mas o que, mestre? Participar dessa edificação da Boa Nova, dessa instalação desse reino de Deus em nossos corações, reclama tantos sacrifícios para nós? Então Jesus falando e eles achando que estariam sobrecarregados assumindo essa atividade, Então Jesus, que sondava no íntimo de cada um daqueles companheiros queridos, uma bela noite reuniu todos esses companheiros, quando a multidão já tinha deixado Jesus mais à vontade, Aquela noite já estava chegando, cada um foi recolhendo ao seu lar, aos seus afazeres, e Jesus ficou mais assim, sossegado, mais próximos dos seus discípulos, E ele achou que era uma oportunidade ótima, ele sozinho com os discípulos, começou a interrogar aqueles amigos, provocando a manifestação de cada um. Falava para cada um, olha, exponham seus pensamentos, exponham as suas dúvidas mais íntimas. Eu estou percebendo que vocês ainda não têm aquela certeza, não têm aquela firmeza, estão muito ainda perdidos. Então, falem, se exponham até aquele pensamento mais escondido, Então, após escutar aquelas confidências simples, sinceras de cada um, porque eram pessoas humildes, pessoas sinceras, Então Jesus ponderou, olha, meus amigos, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Então, se você assumir essa causa, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Terão outras, Mas essa fidelidade é importantíssima. E Jesus continuando a explicação, Entre um filho e um pai que desejem estabelecer um ideal de união, a confiança, a fidelidade integral e recíproca deve ser constante. Isso é conosco, que está falando entre pai e filho, pode ser entre amigos, entre pessoas que se juntam para um negócio, olha, um ideal de união, um ideal de sucesso. A confiança e a fidelidade integral deve ser recíproca e constante, de ambas as partes sempre, não é? E nós, Jesus continuando, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Ele sempre nos foi fiel, Sua dedicação nos cerca a todos, desde aquele mais humilde até aquele que nós julgamos momentaneamente mais importante, desde o primeiro dia da criação. Quando nós fomos lá criados, ele se preocupou conosco e se preocupa em todos os dias, Ainda nós não conhecíamos e ele já nos amava. Então o nosso Criador, embora nós não tivéssemos nenhum tipo de conhecimento, ninguém tinha nos falado dele, mas ele já nos amava, E acaso, continuando Jesus, nós poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Se ele nos acolhe, se ele é fiel a nós, se ele nos apoia, nos ajuda, por que não retribuir? Vamos deixar essa oportunidade passar, Se assim nós agíssemos, não seria como que se nós estivéssemos assim repudiando o título de filhos amorosos. E ele quer que nós sejamos esses filhos amorosos, Como os discípulos continuassem a escutar Jesus de uma maneira muito atenta, bebendo aqueles seus ensinos, Jesus foi acrescentando, Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilamos a
receosos, não é? Amedrontados, ante aquelas bênçãos do sacrifício e ante as alegrias do trabalho, meditemos nos tributos da fidelidade que o mundo exige. Então é trabalhoso, ser fiel dá trabalho, não é difícil, dá trabalho. O prazer não costuma cobrar dos homens um imposto alto e doloroso? Realmente, não é? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso, o avarento? O vaidoso, o avarento, só para citar esses dois exemplos, eles podem se satisfazer, ter uma satisfação momentânea, mas depois a conta chega, né? Eles vão ser cobrados por essas atitudes. Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ele sofre as consequências, tanto aquela pessoa gozadora que não leva a vida muito a sério, até e ao mentiroso também, né? Um dia eles vão ter que responder por isso. Então esse preço vai ser cobrado, né? Então, ao clarão daquela lua, como pai bondoso, rodeado pelos seus filhinhos, Jesus considerava os seus discípulos como filhos, como irmãos, né? Jesus reconheceu que todos eles, diante das suas perguntas bem carinhosas, haviam transformado sim aquela atitude mental, já tinha aberto aquela mente, eles estavam entendendo os ensinamentos de uma maneira um pouco diferente, né? Jesus sentiu que eles estavam assim mais iluminados, como externamente ele percebia aquele clarão da lua, ele fez a correlação, né, com o clarão das almas desses seus discípulos, eles estavam mais iluminados, né? E timidamente, então, Tiago, um dos discípulos, que era o filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a sua saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Então, Jesus, falando do preço que nos é cobrado, Tiago entendeu e ele relatou essa história desse amigo, né, que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Tadeu, um outro discípulo, falou de um conhecido que depois de ter ganho uma grande fortuna, né, ele se tornou avarento, se tornou mesquinho, a ponto de se privar do necessário, com a intenção de multiplicar aqueles bens, não é? E acabou sendo assassinado por ladrões que estavam visando aquele bem material que ele possuía. Então ele já tinha ganho uma fortuna, não contente, ele começou a se privar de uma porção de coisas para conseguir mais dinheiro, né? Então vamos pensar, olha, vem a conta, né? Ou nós temos que responder por isso. Pedro também recordou o caso de um pescador da sua intimidade, um conhecido dele, né? Que sucumbira tragicamente por efeito de uma ambição desmedida. Queria sempre mais e acabou se comprometendo, né? E Jesus, depois de ouvir cada um satisfeito, ele perguntou para todos, né? Não acham então enorme o tributo que o mundo exige daqueles que se apegam aos gozos e riquezas materiais? Né? Se apegam aos gozos e riquezas materiais. Nós não queremos dizer que nós não podemos ser ricos, ter uma vida bem confortável, desde que nós não façamos disso o nosso grande objetivo e vamos esquecendo a nossa família, os nossos amigos, a nossa saúde, né? Nós temos que ser bem ponderados nas nossas atitudes. Então, se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir lealdade ao coração de cada um? Então o mundo exige tanto da gente, não é? Por que não poderia Deus pedir só essa lealdade, essa fidelidade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do reino de Deus na terra. É isso que nós estamos fazendo, que eu quero que vocês me ajudem a fazer, né? Mas vamos prestar atenção. Eu estou pedindo para que esse trabalho seja iniciado, né? Dando assim o start, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Jesus chamava aqueles seus discípulos, né? A razão. Então, eu estou oferecendo trabalho, vamos começar a edificar esse reino. Agora pensem vocês são meio temerosos, meio receosos, não é? Mas o Pai, Ele está trabalhando por nós desde quando? Há quanto tempo? Incessantemente. Por que nós não podemos fazer isso, né? Dar a nossa colaboração?
Então essas perguntas, essas interrogativas, ficaram no espaço como sem resposta. Aqueles discípulos começaram a parar e pensar, né? Olha, o assunto é sério, nós temos responsabilidade, né? Nós temos coisas para serem feitas, para serem cumpridas, né? Ele está confiando em nós, nós temos que ter essa retribuição, nós temos que ser fiéis a essa causa, né? Então eles ouviam o próprio coração começar a falar, eles não estavam mais imbuídos da razão, o coração estava começando a falar. Nossa, é importante mesmo o que nós vamos fazer, né? E daquele firmamento infinito, eles se reuniam à luz do luar, ao clarão da lua, não é? Então daquele firmamento infinito, aqueles reflexos do luar se projetavam naquele lençol tranquilo do lago. Olha que ambiente confortável, confortador, não é? E esse caminho para eles começou a parecer um pouco mais fácil, não é? Aquelas águas mansas, aquelas águas límpidas, eles começaram a associar, não, nós vamos, vai chegar esse momento de calmaria, vai chegar esse momento de paz, sim, né? Então, enquanto esses companheiros meditavam no que Jesus havia acabado de dizer, Tiago se dirige para Jesus mais ou menos assim, né? Olha, mestre, eu tenho um amigo de Corazim que nos ouviu a palavra, que ouviu a sua palavra santificante e que deseja seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando esse meu amigo, né, que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Muito fácil, né? Nós querermos que Deus se mostre somente na vitória, somente na ventura. E Deus está conosco naqueles momentos mais difíceis, né? Vamos lembrar daquela velha história da pegadas na areia, não é? Que uma pessoa se queixa que sempre haviam 4 pegadas na areia, 2 dela e 2 de Jesus, né? Sempre. Mas aqui nos momentos mais difíceis, ele começou a enxergar só 2 pegadas na areia. E ele questiona, né? Nos momentos mais difíceis, Senhor, você me abandonou, as pegadas eram minhas, não é só 2. E Jesus esclarece essa pessoa, né? Ele falou, não, essas pegadas eram minhas. Nesses momentos mais difíceis, eu estava te carregando no meu colo. Então Deus não nos abandona, né? E nós queremos, sem tudo seja venturoso, tudo seja vitorioso para nós, né? Então, continuando a falar com Jesus, né? Ele contou a história do amigo e daí ele continua, olha, eu devo confessar que eu hesitei ante essas observações, mas agora, Jesus, o Senhor me esclareceu esses ensinamentos, eu estou compreendendo muito melhor e afirmo, a partir de hoje, nunca mais eu vou deixar de ser fiel ao reino, eu nunca mais, a partir de hoje, vou deixar de ser fiel ao seu ensinamento, a essa instalação desse reino, né? Então a voz desse apóstolo, na sua confissão espontânea, ele entendeu, foi o primeiro que entendeu e se dispôs mesmo daqui para diante, eu terei essa fidelidade, né? Nessa confissão espontânea, ela se revelava tocada de entusiasmo, doce, uma amizade muito maior com Jesus, né? Aproveitando aquela hora da semeadura, ele podia começar ali mesmo, ele aprendeu e já tinha que começar a dar frutos, né? E daí Jesus responde para ele, né? Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez, né? Às vezes, conosco acontece sempre isso. Nós queremos entender alguma coisa, mas se essa verdade nos for revelada de uma forma direta, abrupta, toda de uma vez, nós vamos nos perder, né? Nós não vamos entender. E a gente se afasta daquele assunto, porque nós achamos ou que é absurdo, está muito longe da minha compreensão, olha. Então, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu limite. Então, a verdade, ela vem por partes, em doses homeopáticas. Haja vista a nossa condição hoje de espíritas, né? Nós entendemos muito mais do que entendíamos lá atrás, não é? E essa verdade, ela começou lá com o cristianismo, né? Ela veio lá na primeira revelação, vamos voltar lá atrás. Ela veio lá com Moisés nessa primeira revelação, depois Cristo,
a segunda revelação ampliou, ela vem aos poucos. Depois o Espiritismo, considerado a terceira revelação, esclareceu mais ainda, né? Então, olha, tem pessoas que não estão preparadas para receber a verdade, então ela tem que vir aos poucos, né? Nós, Jesus continuando falando, né, para os seus apóstolos e para um deles especificamente. Nós, porém, que conhecemos já essa vontade suprema, nós temos que seguir esse roteiro. É o correto, né? Não devemos pensar no que Deus não devemos pensar no Deus que concede, mas naquele Deus que educa. Não é só dar, é educar, não é? E às vezes, para sermos educados, nós temos que ser cerceados em alguma coisa. Algumas arestas têm que ser aparadas, e isso é dolorido, né? Deus que recompensa, né? Nós temos esse Deus que recompensa, mas também aquele Pai que aperfeiçoa. Então nós vamos ter a nossa recompensa à medida que nós nos aperfeiçoarmos, né? Que nós nos reformarmos para melhor, né? E continuando, sempre com aquelas explicações, e os discípulos procurando cada vez entender mais, eles foram reclamar que exigia muito, né? A dedicação para a Boa Nova exigia muito deles, e Jesus vem falar que exige só a fidelidade, ser fiel a todos aqueles ensinamentos, não é? E Jesus continua, olha, que diríamos então daquele filho que se conservasse em perpétuo repouso? Os discípulos tinham questionado Jesus se não seria melhor, para seguir esse reino, para ter essa fidelidade, fugir um pouco do mundo, não enfrentar aquelas situações do dia a dia que nos causam desgastes, que nós temos que dar a nossa opinião, que nós temos que intervir, não é? E nós às vezes não sabemos aquela maneira mais correta. Então os discípulos questionaram Jesus, né? Não seria bom então nós fugirmos um pouco do mundo para viver essa contemplação do reino, essa instalação do reino, né? E Jesus responde: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar? Olha como Jesus falava poucas palavras, mas dizia muita coisa, não é? Aquele filho em repouso, em contraponto com o pai que não para de trabalhar. E é o que nós temos. Nós somos mais folgados, mais apáticos às vezes, e o nosso pai, o nosso Deus, nunca parou de trabalhar. Do princípio da criação até hoje ele trabalha, né? E nós queremos ter um pouco mais de conforto, né? Mas Jesus continuando, de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus no mundo? E eu tenho resposta para isso. Olha, ninguém pode servir simultaneamente os dois senhores, não é? É absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra, né? Nós não podemos fugir, nós temos que enfrentar, mas nós não podemos ter dois senhores, né? É impossível conviver com esses prazeres condenáveis da terra e as virtudes sublimes do céu. Nós temos que fazer a nossa opção. Eu vou por este lado ou eu vou por este outro, né? O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra nesse mundo. Então, pelas nossas atitudes nesse mundo, nós vamos estar servindo a Deus, nós vamos estar sendo fiéis e colocando para o mundo esses ensinamentos que nós tivemos a felicidade, que nós temos a felicidade de receber, não é? Imaginemos, né, que esse campo, um campo qualquer, estivesse cheio de inimigos, não é? Nós no mundo, nosso campo é cheio de inimigos, não é? Por toda parte nós vemos vermes asquerosos, nós vemos víboras peçonhentas, pedaços de terra improdutiva, e assim é a nossa vida. Nós temos momentos alegres, mas nós temos também muitos entraves que nós temos que fazer com que eles sejam sanados, não é? Isso é o nosso progresso, nós precisamos dessas experiências para nós crescermos, né? Então, de certo que as forças reclamarão, as forças destruidoras, esses vermes asquerosos, essas víboras, esses entraves que nós encontramos no nosso caminho, né? Essas forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho, de coração fiel ao seu pai, ele vai se lançar ao trabalho com perseverança e com boa vontade.
Ele vai entrar nessa luta silenciosa com aquele meio aonde ele vive, né? Sofrerá dificuldade, sim, mas ele vai se manter fiel, ele sabe que ele está certo, né? Por amor daquele reino que ele já traz no coração, né? Assim, ele vai plantar uma árvore onde haja um espinho. Ele abrirá uma senda, embora estreita, mínima que seja, onde esteja uma confusão daqueles vermes da terra, né? Cavará pacientemente, buscando aquelas entranhas do solo, para que surja uma gota de água onde queime um deserto. Está difícil, mas eu vou persistir, eu vou ser fiel, né? E do íntimo desse trabalhador, então, brotará esse cântico de alegria. Por quê? Ele está seguindo as orientações do Senhor, não é? E André, um outro apóstolo, ele inquire mais uma vez Jesus, né? Mestre, nesses últimos dias eu tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como eu posso ser fiel a Deus estando enfermo, tendo a minha saúde comprometida? Alguém estava querendo se esquivar do trabalho, né? E Jesus responde, olha, até com uma certa ênfase, né? Nos dias de calma é fácil provar a fidelidade e a confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão naquelas horas de tormenta. É ali que nós vamos pôr à prova a nossa firmeza, né? Nessas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer, né? O enfermo, Jesus explicando, né, tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Ele tem mais mérito se ele conseguir, porque ele trabalhou estando com a saúde comprometida, né? E continua, então, André, olha, tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Olha, tateando ou rastejando, vamos trabalhar, né? André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra. Se você estiver cego, fale, né? Serve a Deus com a tua palavra, com seus ouvidos. Se ficares mudo, André, toma assim mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. E ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, né? Demonstrar aquela resignação. E o grupo de apóstolos então se calara, impressionado com todos aqueles ensinamentos, né? Aquelas recomendações. O luar, né, tornara-se esplendoroso sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía aquele silêncio bento daquela hora, não? E André chorava de emoção. Nossa, como tem coisa para fazer e como eu tenho que me dedicar, como eu tenho que deixar de pensar em mim para pensar em o que eu posso fazer para os outros, né? Então André, ele chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, e todos já deixavam entrever um amoroso sorriso. Eles estavam como que glorificados, né? Bem assim, já preparados para as lutas que viriam. Então todos eles, impulsionados por uma força soberana, né, interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, conte conosco, nós seremos fiéis sim. Essa fidelidade que o Pai nos pede, nos exige até, nós nos comprometemos. Senhor, seremos fiéis sim, né? E Jesus então continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada por cada um deles, como quem sabia, não, Jesus sabia, né, de todos os passos dali para frente, né? E ele conhecia a fragilidade das promessas humanas. Então, ele sabia que alguns desses apóstolos, embora tivessem feito essa promessa, né, esse compromisso de fidelidade, alguns deles não iam conseguir chegar até o final, não é? Mas, entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou aquela lembrança daquela noite luminosa em Cafarnaum. O ensinamento ficou integrado mesmo nos seus espíritos, né? E humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos,
eles souberam ser fiéis, sim. Nós temos esse relato, né, em vários livros desses cristãos, desses apóstolos que seguiram, que foram fiéis a Jesus, que foram fiéis à causa divina, né? Foram humilhados, foram perseguidos, crucificados na dor, esfolados vivos, mas souberam ser fiéis. Aquela promessa feita lá atrás a Jesus, eles levaram avante, eles cumpriram, né? Através de todas as vicissitudes da natureza, eles foram fiéis, né? E transformando as suas angústias e os seus trabalhos, sempre num cântico de glorificação. Eles iam ser imolados, eles iam ser sacrificados, mas eles tinham um cântico na ponta dos lábios, glorificando o Pai, né? E sempre renovando essa esperança, né, na face do mundo, na face de cada um. Eles acreditavam, não, eu estou perecendo, mas aquele vai continuar. Essa boa nova, esse evangelho divino, esses ensinamentos de Jesus vão continuar. E com certeza, né, continuaram até hoje, não é? Uma coisa ótima. Se não fosse, essa mensagem não fosse edificante, ela já teria sido substituída. Não, muito pelo contrário. A gente percebe que dia após dia, mais pessoas se dedicam a estudar o cristianismo, a seguir esses ensinamentos de Jesus, né? E é essa então a proposta para todos nós, né? Nos renovarmos, nos melhorarmos, sendo fiéis ao nosso Pai. Então a lição de hoje foi fidelidade a Deus, nosso Pai. E nós terminamos com essa proposta, né? Para todos nós nos renovarmos dia a dia, melhorarmos dia a dia, sendo fiéis a todos esses ensinamentos. Se nós conseguirmos essa melhora paulatina, diária, essa reforma íntima que nós falamos tanto, né? Sempre indo para frente, sendo uma pessoa melhor, nós estaremos demonstrando essa fidelidade à causa divina. Então sejamos fiéis ao nosso Pai. Obrigada pela atenção de todos vocês, um grande abraço. Boa tarde a todos, meu nome é Wallace, né? Vamos estar aí acompanhando um estudo nesse dia de hoje, né? E antes de tudo, né, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e pedir muita paz, tranquilidade, conforto, coragem, né, para que possamos sempre estar, né, em equilíbrio e progredindo espiritualmente, para que possamos, né, suportar as dificuldades do nosso momento e que também, a cada instante, absorver as experiências, né, as aprendizagens, para que possamos caminhar, né, na nossa evolução espiritual. Com a bênção dos espíritos amigos, né, que possamos ter um ótimo estudo, né, uma ótima tarde, e que assim seja. Bom, o tema, né, programado para o dia de hoje aí, é a respeito do medo, né? A gente vai conversar um pouquinho a respeito do surgimento, princípio de funcionamento desse medo, né, para a gente entender aí um pouco esse tema que é bem complexo, né? A gente vai explorar um pouquinho a direção dele, embora tenha vários caminhos, né, que a gente poderia abordar em cima dessa palavrinha aí, curta, né, de 4 letras. Lá no livro As Dores da Alma, né, do Francisco do Espírito Santo Neto, né, ele coloca uma frase interessante para a gente refletir um pouco, inicialmente. O resultado do medo em nossas vidas será a perda de nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Uma frase simples, né, curtinha, se for pensar bem, mas ela tem um conteúdo profundo, né, até um pouco pesado, se a gente for refletir. Porque ele fala, né, que o medo, ele como se fosse comparado aí com uma prisão, de certa forma, né? Porque ele tira o nosso poder de agir. É como se a gente tivesse com as mãos atadas, né? A gente estivesse preso de alguma forma. E ainda ele vai longe. É como se a gente perdesse, né, a capacidade de pensar. A gente estivesse abrindo mão do nosso raciocínio, lógico, né? Estivesse abrindo mão aí daquilo que a gente tem mais de precioso, né? Que é a capacidade de pensar. Querendo ou não, né? É uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? Que distingue a gente um dos outros. E ele coloca que o medo acaba sendo um instrumento que limita, né? Ele acaba cerceando a gente nesse sentido, né?
que tira a nossa liberdade, que tira, né, a capacidade nossa de pensar e agir. E aí, para a gente entender um pouco esse mecanismo, ele faz uma comparação interessante, né? Se a gente pudesse pegar uma lanterna qualquer, não interessa que tipo que seja, numa noite escura, ou um ambiente escuro, seja como preferir, né? E a gente focaliza, né? Liga essa lanterna e focaliza o feixe de luz para algum determinado local, algum determinado lugar, ele vai se tornar evidente para a gente. Meio óbvio, né? Eu clareio o local do meu interesse. Vou apontar para o computador, vou apontar para uma cadeira, vou apontar para a câmera, não sei. Mas ele vai clarear essa informação para mim. Esse objeto, ele vai tornar evidente. E aí a comparação dele é interessante. Quando a gente destaca esse objeto ou está destacando alguma coisa, né, todas as nossas percepções, principalmente a visão, num primeiro momento, né, se a gente se prende nos 5 sentidos, elas vão estar ligadas, né, vamos assim dizer, por algum motivo íntimo aí, com esse objeto de atenção, com aquilo que eu clareei. Então, se eu acendi ali a lanterna e apontei para a cadeira, né, eu estabeleci um vínculo visual, né, com a cadeira, um vínculo visual com a câmera, um vínculo visual com o computador. Seja como for, eu estabeleci, né, esse vínculo. Só que a gente vai extrapolar esse raciocínio, né, além de algum objeto comum. A gente vai um pouco para cima, vamos assim dizer, né, tenha percepções um pouco mais íntimas, né, num nível mais interior. Por exemplo, o Gandhi, né, o grande Gandhi, ele tem uma frase muito interessante, ó. Quando admiro a maravilha de um pôr do sol ou a beleza da lua, minha alma se expande em reverência ao Criador. É um processo tão íntimo, tão sublime o que ele sente quando admira um pôr do sol, né, observa a lua, né, que a gente percebe, né, que ele focou a sua atenção naquele momento, todas as suas percepções estavam relacionadas a observar, né, ao pôr do sol, observar a lua, e aí ele teve todo aquele sentimento de grandeza, de reverência, né, com a criação. Então a gente vê, né, que ele saiu de um objeto comum do dia a dia, né, uma cadeira, né, um copo, um lápis, né, um lugar escuro, uma parede, seja como for, e ele extrapolou para algo relacionado com a natureza, né? Um pôr do sol, um simples pôr do sol, uma coisa que às vezes a gente nem presta atenção no dia a dia. Quando a gente examina uma coisa que tem um toque profundo como esse, o exemplo do pôr do sol do Gandhi aqui, né, a lua, a gente começa a estabelecer ligações mentais extremamente profundas, porque a gente fixou nosso olhar em algum ponto específico. Muito bem. Agora, se a gente pensa nesse raciocínio da lanterna, né, e fala, bom, se ela pode focalizar e ela me permite ter essas percepções, né, será que eu não consigo voltar as minhas atenções, né, para lugares? Com certeza eu consigo voltar minhas atenções para lugares. Agora eu não estou pensando mais numa lanterna, fisicamente falando, um determinado local, né, determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas, fatos, acontecimentos, né, os eventos que podem estar acontecendo ao meu redor, coisas em geral, né, que eu posso estar enfatizando, né, prestando atenção. Então é como se eu estivesse clareando um determinado momento, estivesse clareando um determinado evento, né, uma determinada pessoa, né, como se eu estivesse dando um pouco de atenção para estabelecer uma ligação em relação ao que está acontecendo naquele determinado momento. Então, né, a partir do momento que a gente enfatiza, a gente percebe que quem está ditando a posição dessa lanterna é nós mesmos. Ou seja, a gente, né, quer que a vida mostre e nos forneça aquilo que a gente quer. Isso que é interessante. A gente tem essa capacidade, né, de pensar, de agir, querendo ou não, mas eu posso focalizar as coisas aonde meu interesse, né, tem uma forte ligação, uma ligação mais forte. Então a gente quer que a vida nos mostre, nos forneça aquilo que a gente quer em primeiro momento. Bom, isso aí, né, casa muito bem com uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, na 250, né? Lá ele diz que o Espírito vê e ouve, né, unicamente o que quer. Está bem claro, né, que quem dita essa percepção é o Espírito. Isso é um ponto, né, que a gente tem que considerar. Pois bem,
Nós, espíritos ainda imperfeitos, né, que não atingimos uma perfeição, uma superioridade muito, né, elevada, vamos assim dizer, muitas vezes a gente ouve e vê as coisas, realmente. Mas, dependendo da situação, né, que é o próprio universo, as experiências nos colocam no dia a dia, né, que é a nossa encarnação, né, a gente vê e ouve de mau grado. A gente não gosta de certas coisas que a gente vê. A gente não gosta de certa coisa que a gente ouve, né? Embora seja útil para o nosso aperfeiçoamento, a gente não fica satisfeito, né? A gente não se sente confortável em ver aquilo, né? Em tornar evidente determinada coisa. E aí, a gente vê, né, que a gente ainda está preso com essa imperfeição, né? A gente não está tão aberto a querer ver, não está tão aberto a querer ouvir. A gente fica um pouco rabugento, vamos assim dizer. A percepção, então, né, é um atributo do espírito. Quanto mais eu evoluo, né, mais eu progrido o meu estado de consciência. Mais eu vou tornando consciente das coisas, vamos assim dizer. E aí maior vai ser minha capacidade de enxergar a vida. Isso é uma coisa interessante. Quanto mais eu vou progredindo, mais eu vou evoluindo, maior o meu estado de consciência. Ou seja, maior a minha capacidade de perceber a vida e tomar consciência da minha realidade. Isso é um ponto, né, extremamente importante. Então eu não vou enxergar as coisas como pedaços que eu não vou ficar satisfeito, que eu não vou gostar. Eu vou começar a entender que aquela situação que está ocorrendo ali, embora eu não quisesse ver e ouvir, ela tem algum significado maior para mim. Alguma coisa que ela vai trazer, que vai se juntar com outro pedaço, que vai se juntar com aquele pedaço, né? E vai construindo a minha realidade. Então, a gente tem que perceber, num certo momento, né, que colocar atenção nas coisas da vida é um fator importante para o nosso desenvolvimento. A gente começar a prestar atenção em cada experiência, em cada coisa que acontece com a gente, é um fator importante, né, para o nosso desenvolvimento, seja mental, seja emocional e o espiritual, né, que são uma trindade que a gente pode carregar junto aí. No entanto, ele coloca uma cláusula interessante aqui. A gente tem que saber direcionar, né, essa percepção no momento exato e no local, né, ou no lugar certo. Isso é uma coisa que ele destaca, né? Não adianta nada você querer tomar, né, dar atenção para as coisas e apontar para o lugar errado, né? Você dá muita atenção para o lugar errado e começar a esquecer do resto, de clarear os outros locais, né, da sua vida, vamos assim dizer. Então, né, um exemplo que ele coloca: se a gente exagera demais, né, a gente volta muito a nossa atenção, por exemplo, a um desastre, a uma calamidade, né? Nem vou entrar no mérito da situação que a gente está vivendo no momento, né? Mas se a gente foca muito num desastre, numa calamidade, a gente vai criar uma impressão, a gente mesmo vai criar esse universo em torno da gente, que o mundo está limitado a uma situação que? Catastrófica. Ou seja, com uma situação, né, uma maneira muito pessoal de ver que o mundo é uma coisa ruim. Eu vou ficar preso nesse tipo de ligação, né? Ah, só acontece coisa ruim, né? Só tem desastre aqui. Que mundo que é esse, né? E eu não consigo, né, entender ele de uma forma mais ampla. O porquê isso pode estar acontecendo? Qual o sentido disso estar acontecendo? Qual a utilidade disso estar acontecendo? Eu me prendo, eu me limito numa situação totalmente ruim de ver e sentir esse mundo. Se eu foco no sentido errado, né? Então, né, a gente tem que aprender a observar o quê? Oportunidades de crescimento. A gente tem que saber observar as experiências que vêm para a gente a cada segundo, cada dia, em cada momento de nossa vida. Por quê? Através das experiências, se eu souber dar o foco correto para elas, eu vou conseguir validar e o quê? Potencializar as minhas crenças e conceitos. Ótimo. Só que eu tenho que levar isso no sentido positivo. Mas se eu exagero e foco na direção errada, por exemplo, ou dou muita atenção numa direção errada, eu também vou validar e potencializar as mesmas crenças e conceitos meus, só que de uma forma que vai me desestruturar psiquicamente. Ou seja, eu vou começar a criar um universo na minha volta, me desestruturar mentalmente, né, que vai me levar para um estado, ele até joga uma palavra aqui, né, de hipnose mental. É como se eu tivesse hipnotizado naquele tipo de situação. Eu só vejo a situação daquela forma. Eu fico preso naquele tipo, né,
de situação. A gente passa a esquecer, né, de visualizar o restante do mundo. E isso é ruim. Eu fico preso num universo como se estivesse preso numa bolha, né, e esqueço de estourar essa bolha e ver que tem mais ao meu redor. A gente passa a viver simplesmente voltado, né, para uma opinião que eu adotei como verdade, que a gente adota como verdade. O mundo é ruim, e eu vou assumir isso como verdade, e somente isso vai ser minha verdade. Eu deixo de enxergar que existem coisas boas ao redor desse mundo. Então eu crio uma crença de ser verdade. Puxa, tudo bem, né? Acontece? Acontece. E quando isso acontece, né, a gente fica e cria uma atmosfera, vamos assim dizer, de medo. Querendo ou não, a gente vai ficar preso nesse tipo de atmosfera. Porque eu tenho medo de sair dessa bolha. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa diferente daquilo que eu acredito. Então eu fico um pouco assustado. Eu fico um pouco amedrontado, né, com esses receios, vamos assim dizer. A gente fica com a apreensão, que é difícil até descrever, né? Eu estou com uma certa apreensão, aquele mal-estar. Porque eu estou com um certo receio de querer explorar algo fora daquela bolha que eu criei. Não precisa ser necessariamente como a forma que eu enxergo o mundo, mas podem ser com várias coisas ao longo de nossa vida, comportamentos, né? Então, como ele coloca, né, a evolução nossa é sempre um caminho de progresso, é como se a gente estivesse, né, seguindo aí um curso de um rio. Ele pode ser tortuoso, ora ter descidas, né, que a gente acelera, ora ele pode estabilizar e andar um pouco mais devagar, mas ele sempre segue o seu curso, né, ele vai chegar em algum lugar, desde uma nascente, né, até atingir um oceano, por exemplo. E o que acontece quando a gente se prende numa bolha? Né, a gente fica parado na margem desse caminho. Né? Por quê? Eu fico criando uma bolha aqui que vai ficar só focalizando conflitos, dificuldades, problemas. Né? E a gente vai ficar a vida deixar gerar em torno disso aí. Em vez de eu seguir em frente, eu me estagno nisso. Né? Eu fico só focando no meu problema. Eu fico só focando nas dificuldades, né? E aí qualquer coisa que perturbe essa dificuldade, qualquer coisa que aumente esse problema, né, vai me desestabilizar. Ou se alguém mesmo tenta me ajudar, me tira da zona de conforto, também vai me desestabilizar. Eu fico com medo. E isso é uma situação extremamente, né, complicada, porque vai estagnar a gente em termos de processo evolutivo. Por isso que ele coloca, né, que o medo acaba sendo um instrumento, uma ferramenta, né, que pode limitar a nossa capacidade de pensar, porque eu me fechei numa bolha. Mas também pode limitar a minha capacidade de agir, né, porque eu paro de progredir também. Né, eu paro de querer fazer as coisas por receio de acontecer algo de ruim para mim. Bom, então, né, a partir do momento que eu coloco os meus dilemas, né, como peças centrais, né, esses conflitos que aparecem, eles começam a ameaçar a gente. Vai começar a deixar a gente, né, apavorado. E isso aí a gente não quer sentir. Ninguém quer ficar com medo, né? Ninguém quer ficar com a sensação de apavorado, né? Ninguém quer ficar desestruturado. Uma sensação de ameaça. Nesse caso, então, o que vai acontecer? O medo, né, ele vai decidir quando e como devemos atuar. É ele que vai ditar, não vai ser mais a gente. A gente perdeu a liberdade. Por quê? Eu estou preso nessa atmosfera de terror. Ou temor, né? Ela está me envolvendo. Eu fico numa situação extremamente, assim, limitada. Eu fico ancorado, né, pelo receio, até mesmo por desconfiança. Será que isso vai dar certo? Será que ele realmente quer me ajudar? Será que isso realmente vai ser bom para mim? Qual é o sentido disso? Eu fico desconfiado de tudo. A gente começa a criar resistência. A gente começa a criar obstáculo. A gente começa a criar, né, tropeços que vai atrapalhando a gente em nossa caminhada evolutiva. Vamos supor que eu fosse escalar uma montanha, né? Escalar a montanha é minha caminhada evolutiva. Toda vez eu fico escorregando, tropeçando, né? É como se eu tivesse com receio de querer subir, com medo de cair. Se eu olho para baixo, eu fico com a sensação de tontura, né? É a mesma analogia. Então, a gente passa, né, a deixar de viver as experiências que a vida nos dá. A gente começa a parar de viver essas experiências. A gente começa a parar de receber novos pensamentos, né? A gente deixa de fazer novas amizades, né? Por quê? A gente está estacionando na margem do rio.
a gente está dificultando o progresso íntimo nosso, a partir do momento que eu me fecho, né, nesse tipo de bolha. A partir do momento que eu foco, né, em determinada dificuldade, conflito, problema, seja o que for, né, e eu me fecho naquele tipo de bolha, né, eu perco todo o meu progresso íntimo, estagno ele, eu congelo. As sensações do medo, então, né, a gente sente de vez em quando isso, ela descarrega, né, desequilibra um pouco nossas energias. Às vezes quem fica com um medo muito profundo sente um vazio no estômago, né, um vácuo no estômago. Ou às vezes disparo, né, os batimentos cardíacos. Por quê? Ele mexe, né, com nossos campos energéticos. Querendo ou não, os nossos chakras, né, o plexo solar e o cardíaco, né, o plexo solar, estômago, cardíaco, né, coração, eles acabam, né, se sobrecarregando energeticamente. E a gente sente isso transfere para o corpo. E é perigoso. Se eu vivo muito em cima desse tipo de sensação de medo e deixo esse desequilíbrio de energia tomar conta de mim, isso com certeza vai transferir essa energia, né, para o corpo físico, para o corpo orgânico. E aí começam a aparecer as doenças. Né? E isso é uma forma de pensar também. E isso se eu não ir para um lado psicológico, né? Falar, essas energias também vão desequilibrar meu organismo e vai afetar eu, né, em termos psicológicos, organicamente aqui também. Então, a gente vê, né, que a sensação do medo ela é extremamente negativa nesse sentido. Ela é útil, de certa forma, em alguns momentos. Tá? É lógico que a sensação do medo pode estar relacionada com o nosso instinto. Né? Eu estou na beira de um precipício. O medo, com certeza, vai impedir, né, instintivamente de eu me jogar nesse precipício, né? Ou numa situação que poderia me machucar. Isso aí é instinto, né? É um outro tipo de medo que a gente está falando. Mas o medo, quando eu me prendo na bolha e eu estou focando a lanterna no lugar errado, né, esse sim é perigoso para a gente, vamos assim dizer. Então, de certa forma, né, a gente, né, não é afetado por nenhum acontecimento. Como eu estou me blindando, me fechando, né, nenhum acontecimento externo vai conseguir me influenciar, tirar dessa bolha. Porque eu estou criando uma resistência muito grande, né? Vai levar muito tempo para conseguir romper essa bolha. Então, é um processo muito desgastante. Diferente se eu pudesse me centrar em nós mesmos, né? Se eu conseguisse dar uma atenção para mim e perceber, né, dentro de mim, coisas que poderiam estar causando, né, criando essa bolha. Antes eu estava olhando para o mundo exterior. Coisas do mundo exterior que faz eu me fechar e ficar com medo. Agora, né, ele vai colocar uma direção diferente. Tá, tem um mundo exterior que eu estou me fechando, mas o meu mundo interior também pode me fechar. São dois mundos, né, o mundo exterior e o mundo interior. O mundo interior pode me fechar. Opa, complicado então. Eu não dependo somente do mundo exterior. Eu não posso colocar a culpa somente no mundo exterior. Tem o meu eu, o meu íntimo nessa história aí. Então, a gente tem que perceber, né, que a gente também tem que se voltar para nós mesmos. Eu como se tivesse pegar a lanterna agora, né, e virar ela para dentro aqui, ó, apontar para mim e ver o que tem dentro de mim. Porque uma coisa está ligada com a outra, né? Por que eu estou focando naquele ambiente externo? O que será que tem dentro de mim que me faz, né, acontecer isso? O nosso centro, né, se a gente for pensar, não é a mente, não é o nosso pensamento, muito menos os nossos sentimentos ou emoções, né? A gente coloca aí que o nosso centro, de certa forma, pode ser a nossa alma, a nossa essência divina, né? O espírito, do qual, né, a gente testemunha tudo o que ocorre, tanto dentro quanto fora da gente. O espírito vê tudo, né? Ele está sentindo tudo aqui, que ele armazena as informações, né, dentro da gente. Se eu pudesse colocar a mão aqui e falar que ele está limitado aqui, né? E, ao mesmo tempo, ele também está percebendo o exterior. Então não adianta só observar o exterior, né? O que está acontecendo no meio externo que pode me causar medo. Na verdade, eu também tenho que olhar o meio exterior, né? Olhar para o meu íntimo, para a minha essência, né? E ver o que tem nela que também pode estar provocando medo, né? E aí vem um conceito muito interessante, né, lá da psicologia, né, que tudo aquilo que a gente admite não ser, ó, ele vai mudar o foco agora, ó, tudo que a gente admite não ser, tudo aquilo que a gente não quer descobrir, tudo aquilo que a gente não quer experimentar, tudo aquilo que a gente não reconhece como verdade, né, todos esses lados que a gente não quer, que a gente está rejeitando,
ao entorno dessa realidade nossa, né, a gente cria, né, como se fosse uma espécie de sombra. É um conceito junguiano, tá, de psicologia. É um psiquiatra, né? E ele traz esse conceito falando, né, que todos esses lados rejeitados, né, não reconhecer, não descobrir, não experimentar, não admitir nada, né, todos esses lados que a gente rejeita, que a gente não quer, que a gente nega, vamos assim dizer, né, eles estão, né, esquecidos dentro da nossa intimidade. E a nossa alma, nosso espírito, né, ele tem aquela essência divina. E aí eu vou lá e escondo essas coisas dentro dessa essência. Então é um processo, né, bem complexo, tá? Ele denomina aqui como sombra, mas vai muito além disso. Com certeza a pessoal da psicologia tem mais profundidade para tratar disso. Mas a gente joga isso, né, e como se estivesse se escondendo dentro da gente mesmo. Tudo aquilo que a gente não quer aceitar como verdade. Então, o que acontece? Por medo da gente ser visto como a gente realmente é, olha que interessante, né? As nossas relações vão acabar ficando limitadas a um nível muito superficial. Talvez tenham medo de mostrar que sou uma pessoa, né, rancorosa. Eu tenho medo de mostrar que sou uma pessoa orgulhosa. Eu tenho medo de mostrar que sou uma pessoa egoísta. Só que as minhas ações demonstram, mas eu não reconheço isso, né? Eu tenho medo de mostrar que sou uma pessoa impaciente. Eu tenho medo de mostrar que sou uma pessoa X, sou uma pessoa Y. Vários tipos de comportamentos, né, que eu tenho medo de mostrar para o mundo, eu tento esconder dentro da gente, né, como se estivesse fazendo uma sombra de mim mesmo com outro comportamento. Eu pareço uma coisa, mas na verdade eu tenho outra escondida ali dentro, né? Então, por esse medo de ser visto como a gente acaba se fechando. Olha que interessante. Já que eu não quero que perceba, não quero extrapolar esse comportamento, não deixar que alguém perceba esse comportamento, né, eu vou acabar me fechando. Ou seja, eu estou começando de novo a criar aquela bolha. Só que agora eu estou olhando processos íntimos meus. Não estou olhando mais o mundo exterior. Eu vou acabar me resguardando, né? E aí, o que acontece? Eu deveria, né, já que eu estou dentro dessa bolha, apontar essa luz da lanterna para mim mesmo, né, e tornar evidente aquilo que eu estou escondendo dentro de nós, dentro de mim aqui no caso. Então eu poderia estar focando minha lanterna agora no momento atual, né, nos desastres, nas situações difíceis, ficar com medo disso, me limitar, travar minha forma de pensar, né, minha forma de agir, focando naquilo, e esquecer de apontar a lanterna para dentro de mim mesmo e ver, né, o que também eu posso estar escondendo aqui nesse sentido. É um par, né, interno e externo que eu tenho que relacionar. Por que a gente esconde, né? A gente tem aquela mentalidade, né? Se eu não estou vendo esse comportamento, significa que eu não tenho esse comportamento. Se eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa brava, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, né? Se eu escondo esses comportamentos, na teoria, né, mentalmente pensando, eu não tenho esse comportamento. Eu não mostro que sou orgulhoso. Finjo que sou não sei o quê. Para fazer o quê? Criar uma construção mental que eu não sou aquilo, né? Então, na verdade, a gente faz isso de uma forma um pouco automática, né? A gente vai escondendo essas coisas como se estivesse escondendo todos esses sentimentos, né, esses comportamentos, para representar no mundo exterior de outra forma. Mas, na verdade, né, a gente não está se livrando disso aí. A gente só meio que fechou os olhos, assim, ó, não estou vendo, tá? Eu sou outra pessoa, mas dentro de mim está tudo escondido isso aí, tá? A gente tem um espírito evolutivo, né, que vem de várias em várias encarnações, que tem experiências aí, comportamentos, tendências que a gente está querendo lapidar. E aí, nessa encarnação aqui, é meio que eu estou tentando fechar o que realmente eu sou, né, esconder. Embora eu feche os olhos, né, eu assumo que isso não existe, ele vai estar lá dentro de mim. Ele vai continuar a existir como se fosse uma sombra mental, né? Tá lá um resquício disso aí, tá lá escondido, queira ou não, né? Tá presente no nosso comportamento. O avestruz, né? Ele é uma ave que esconde a cabeça toda vez que ele se sente ameaçado, amedrontado, né? É uma metáfora interessante para demonstrar o que a gente faz. Toda vez que eu nego uma realidade minha, né? Toda vez que eu escondo uma realidade, uma natureza minha, é uma natureza minha ser, querendo ou não, um pouco impaciente,
um pouco rancoroso, né, um pouco orgulhoso, porque eu estou me lapidando, eu tenho que aceitar que eu estou em progresso, né, que eu estou evoluindo, né. Isso faz parte da minha natureza, eu quero me melhorar, e eu tenho que aceitar isso. Mas a partir do momento, né, que eu nego essa realidade dentro de mim, que é algo natural, né, eu escondo, como se fosse um avestruz, se estivesse enfiando a cabeça, né, dentro do buraco. Eu finjo que não existe, e na verdade não enxergo que eu tenho que trabalhar com isso aí para me melhorar, né. E essas coisas ignoradas automaticamente geram medo do que as coisas que são conhecidas. Tudo aquilo que eu vou escondendo e por algum motivo pode me abalar, né, em algum momento da vida, vai deixar eu com medo. Eu fico instável nesse sentido. Então, né, quando a gente recusa aceitar essa diversidade de emoções, sentimentos, comportamentos que tem dentro da gente, né, a gente vai viver o mundo exterior sem o controle da nossa existência. Porque eu estou omitindo a minha própria existência, vamos assim dizer, os meus comportamentos. Eu estou escondendo, estou querendo ser outra coisa que não sou. Então eu perdi o controle da minha existência, eu perdi o controle do meu destino. Em vez de eu pegar esses comportamentos, emoções, sentimentos, né, que eu tenho escondido e querer trabalhar com eles, viver com eles, para poder ir lapidando, né, não, eu escondo. Aí eu perco o controle, né, do meu próprio destino. É como se eu estivesse parando na margem do rio. É como se eu estivesse me prendendo numa bolha, né, e me fechando dentro desse progresso espiritual. São elementos naturais da evolução humana. Ah, eu sou um pouco avarento, ou eu desperdiço muito. Eu sou uma pessoa egoísta, ou tenho um grande desinteresse. Eu tenho uma pessoa muito fria, ou sou uma pessoa que sou sensual demais. Eu sou uma pessoa que domina, né? Que eu posso estar num posto de trabalho, por exemplo, para dominar. Ou eu sou uma pessoa que estou sendo submissa. Né? Eu posso ser uma pessoa bem calma, ou pessoa muito agressiva. Né? Então, a gente precisa, né, olhar, apontar a lanterna para dentro da gente, ver esses elementos naturais que existem dentro da gente, né? Para quê? Trazer esse autoconhecimento, me conhecer. Né? Como eu sou realmente? Onde eu estou querendo ir, como eu quero melhorar, né? Por quê? Para descobrir aonde a gente erra. Porque se eu descubro onde a gente erra, eu vou trabalhar, não vou ficar com medo. Não vou querer me estagnar. Eu vou querer melhorar, eu vou querer trabalhar, né? E aí sim, eu vou tentar encontrar o equilíbrio entre esses extremos, né? Por exemplo, entre a avareza e o desperdício, né? Eu vou encontrar um meio termo. Saber viver minha vida terrena aqui, né? Com equilíbrio. Que é uma palavra que a gente sempre fala, né? Ter o equilíbrio das coisas, né? Então, eu não vou exagerar nem no extremo, nem no outro. Mas o que acontece? A gente tem medo de explorar nós mesmos. Né? Eu tenho medo de desvendar a minha geografia interna. É uma palavra bem legal que ele coloca aqui. A gente tem medo de desvendar, né, os nossos medos. Né? Olha, eu tenho medo de desvendar meus medos. Eu tenho medo do quê? Por que eu tenho medo disso? Né? Eu tenho medo de desvendar meu próprio medo. Eu tenho medo de desvendar minhas carências. Eu tenho medo de desvendar minhas emoções. Eu tenho medo de desvendar meus sentimentos e comportamentos. Então, a partir do momento que eu vou desvendando isso aí, eu vou tomando a coragem para estar trabalhando em cima disso aqui, eu vou tendo autoconhecimento e automaticamente eu vou trazendo confiança. Eu vou desenvolvendo a autoconfiança, né, para estar progredindo. Então, né, quando a gente esconde tudo, né, tranca lá no nosso íntimo, através da sombra, vamos assim dizer, querendo ou não, ela vai se manifestar de alguma forma. É a nossa sombra, ela sempre está acompanhando. É só pensar na luz aqui, né? Ela sempre acompanha a gente. Então, ela vai ser projetada por nós mesmos de alguma forma sobre o mundo. Só que eu não percebo. É como se fosse algo anônimo. Né? Aquele comportamento que eu estou escondendo, ele vai sair de alguma forma. Eu não aceito. Mas ele vai sair de alguma forma que eu não percebo, de anônimo, né? Vamos assim dizer. E aí vai ficar a impressão que eu sou vítima. Eu sou vítima dessa situação. E, na verdade, né, eu tenho medo de descobrir que essa situação está dentro de mim mesmo. Né? Que eu sou a verdadeira fonte dos males. Né? Vamos pegar a paciência. Eu escondo, né, que sou uma pessoa que explode lá dentro. Né? Eu vou fingir que sou uma pessoa serena. Aí o mundo externo me perturba. Né? O que acontece? Eu me irrito, perco a paciência. Opa, mas peraí. Não é o mundo externo que está fazendo isso. Na verdade, é aquilo que você escondeu dentro de você mesmo, é sua sombra, né?
Você é o culpado da falta da paciência. É você que tem que trabalhar isso, está dentro de você. Não é culpa do mundo externo que está provocando isso, não é culpa da pessoa X que te irritou. Não, é você que se irritou. É você que não soube ter o equilíbrio dessa situação. Então, né, a partir do momento que eu começo a ter coragem para desvendar o medo, né, as fontes dos meus males, né, a gente vai começar a banir da nossa intimidade esse princípio de medo. A gente vai começar a retirar da gente tudo aquilo que pode causar baixa estima. A gente vai, em primeiro momento, né, ter que materializar isso para o mundo exterior. Por quê? Ao materializar para o mundo exterior, eu vou começar a domar, começar a lapidar, a trabalhar esse comportamento, essa emoção, sentimento, seja o que for. Só que é um processo, né, que vai exigir um certo tempo. Querendo ou não, começar a trazer isso para o mundo exterior, né, a gente fica um pouco amedrontado, a gente vai ter um certo desconforto e vai ficar com medo, né? Com certeza a psicologia, a psiquiatria está aí, né? Eu posso fazer uma terapia para me ajudar a me desvendar, a me conhecer, né? Trazer alguma situação que eu me incomodo e muito mais afim, né? Tem ajuda para isso? Claro que tem, com certeza. E a gente pode aproveitar também as experiências do dia a dia, né? A gente pode observar determinada situação e trabalhar e perceber através daquela situação também, né? Então o universo nos dá os meios e as pessoas também podem nos ajudar, né, a nos ajudar a descobrir. Querendo ou não, o trabalho é meu, mas eu posso ser um pouco, né, auxiliado pela própria providência divina, né, que sempre está aí tentando me amparar, me guiar, ajudando a me lapidar, né, através das experiências e ao mesmo tempo aí, né, com o comportamento, né, de outras pessoas. O legal que ele coloca aqui também, né, é a partir do momento, né, que eu percebo que eu tenho que trabalhar isso, que eu reconheço esse comportamento dentro de mim, né, e eu, por um primeiro momento, tendo ficado com medo, ficado amedrontado, né, a partir do momento que eu admito que esse comportamento é meu, existe em mim, não é culpa do mundo exterior, né, e que eu realmente preciso mudar, é um ato de arrependimento. Interessante observar por esse lado, né? Ele fala que quando eu reconheço isso dentro de mim e aceito me modificar, é como se eu estivesse me arrependendo, né? Ou seja, tomando consciência, né, desses elementos que eu estava negando, inconscientemente, ou talvez conscientemente, quem sabe, e mesmo projetando esses comportamentos para fora, né, de forma anônima, através da sombra, ou reprimindo ele, tentando me fechar na bolha, quando eu tomo consciência desses comportamentos, né, quando eu quero trabalhar e mudar, é como se eu estivesse, né, me arrependendo. Então ele coloca que se arrepender, né, querendo ou não, é um antídoto contra o medo. Então quem examina suas profundezas, quem se conhece, conhece os seus impulsos, seus desejos, suas tendências, né, que sabe que isso é natural do ser humano, que ele está aqui para se melhorar, né, que ele precisa progredir, né, e ele quer fazer isso, né, então ele reconhece, né, que eu sou humano, eu erro, eu sou falível, estou aqui para melhorar. Eu aceito isso, né, arrependo esse comportamento que escondi e vou trabalhar, né, para poder me fortalecer, vou me tornar mais confiante. Lá na questão do Livro dos Espíritos, na 1007, o Espírito São Luís diz, né, que todos os espíritos, né, se arrependerão um dia. Olha a frase dele que interessante. Aos de arrependimento muito tardio, aqueles que vão demorar para se arrepender, né? Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Ou seja, pode levar o tempo que for necessário para você se reconhecer, né? Se arrepender. Mas vai acontecer, isso não é impossível, né? Na verdade, existe um momento, é a lei do progresso, né, que a criança se torna homem, né? Se eu negasse esse arrependimento, eu nunca poderia crescer, né? E eu posso crescer. Eu posso me tornar homem, na analogia dele aqui. E aí, eu reconheço esses atos, né? Eu deixo de ser infantil e assumo como verdadeiro para me poder trabalhar e mudar, né? Que eu sou humano e sou falível, né? O somatório dessas emoções, então, que eu nego, você viu que a gente focou bastante no lado interior, né? O somatório das emoções negadas realmente causa medo,
né, nos oprime, né, elas afastam do verdadeiro arrependimento e, consequentemente, prejudica a gente, né, do nosso crescimento interior. O medo indefinido que a gente tem, então, né, com certeza ele provém de onde? Repressão dos nossos impulsos. Tudo aquilo que a gente considera inaceitável dentro, né, de nós, está lá dentro, né? Tudo aquilo que é inaceitável, é um comportamento que eu enxergo, às vezes está dentro de mim e eu preciso procurar. A ausência de arrependimento, né, das nossas faltas. Não admitir os nossos erros, né? Tudo isso descompensa a gente energeticamente, né? E isso aí traz medo, traz temor, traz pânico. Vai me desequilibrar tanto psicologicamente, ou queira ou não, pode, né, desequilibrar meu corpo organicamente, né? Então, se a gente aprende a focalizar determinada situação e, ao mesmo tempo, saber tirar o foco dela, né, ter o equilíbrio de analisar e parar de analisar, né, saber trabalhar com ela, a gente consegue estudar nossas crises, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas perdas, as dificuldades, acontecimentos que podem ter sido ruins no dia a dia, né, dando a devida importância e tendo um equilíbrio para regular ela. A gente vai analisar ela pelo tempo que for necessário. Para o quê? Né? A gente tirar um proveito disso aí. Né? Por que isso aconteceu? Por causa disso, disso, disso. Tá bom, vou me melhorar. Já dei o foco necessário, já sei o que eu tenho que fazer. Vou trabalhar e vou caminhar, né, em sentido do progresso espiritual. Então, a gente sempre vai ter como se fosse um conjunto de metas a ser cumpridas, né, e seguras. Se eu tiver um equilíbrio de saber focar e analisar, eu vou cumprir muito bem minha meta, né, de certa forma, e de uma forma bem segura. Então eu vou favorecer o quê? O meu progresso, né, espiritual. Mas a gente jamais deve, né, subestimar ou ignorar um determinado sentimento, uma determinada situação, né? Por quê? Eu vou atrapalhar o meu progresso, minha evolução espiritual, que eu posso correr o risco de esconder isso aí, não dar a devida importância e voltar a me fechar numa bolha. Então não é só o mundo exterior que pode me causar um medo, mas também meu mundo interior, olhar a minha essência e o meu íntimo. Então que a gente possa refletir um pouco sobre os nossos comportamentos, sentimentos, tendências, né? Que a gente possa estar analisando isso de certa forma e estar explorando o que eu preciso melhorar. Será que aquele comportamento que eu fiz foi realmente o meio externo que provocou ou é meu, está dentro de mim e eu preciso tornar ele evidente conscientemente, né, para que eu possa me arrepender e estar, né, desconstruindo e reconstruindo aquilo ali, buscando equilíbrio. Então, que possamos refletir um pouco sobre esse assunto, né? Embora seja um assunto bem amplo, o medo, a gente explorou um pouco nessa direção aqui. Então, para poder encerrar, eu deixo essa seguinte mensagem. Não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna e que nossa alma nunca morre. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam o seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Então, né, que reflitamos um pouco sobre o medo, né, que encontremos um pouco mais, tenhamos um pouco mais de contato com a nossa essência divina, né, nosso eu interior, e que busquemos o equilíbrio e sempre, né, o progresso espiritual. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.